Meu nome é Vilca, eu sou professora de língua portuguesa e nossa aula de hoje será de como as fábulas podem nos ensinar durante este período de pandemia. Para iniciar nossa aula, vou fazer uma pergunta. Você já percebeu a infinidade de situações comunicativas que utilizamos ao longo da nossa vida? Diariamente estamos envolvidos em diferentes contextos e ambientes que exigem de nós um comportamento específico. A linguagem é um dos meios mais eficientes de comunicação, pois ela nos permite interagir com pessoas, assim como alterar o nosso discurso de acordo com as necessidades do momento. Dessa forma, o mundo social em que vivemos determina os nossos modos de usar a linguagem. Diante da necessidade que o ser humano tem de interagir e comunicar-se com o outro, surgiram os gêneros textuais. Não podemos enumerá-los, pois eles variam muito e adaptam-se de acordo com a necessidade dos falantes. Mesmo que não possamos contá-los, é possível observar que eles possuem particularidades que nos permitem identificá-los e reconhecê-los entre tantos outros gêneros. Aprendemos a conhecer as características dos gêneros textuais na nossa convivência social e na escola. Como falei anteriormente, a nossa aula de hoje será sobre as fábulas. E você sabe o que é uma fábula? As fábulas são narrativas curtas, escritas em verso ou prosa, em que os personagens são animais ou objetos inanimados, que apresentam características humanas, muito presentes na literatura infantil. A intenção da fábula é ensinar, educar e fazer refletir. Por isso, todas encerram com uma moral, que geralmente vem no final da história. Mas, e você sabe o que é uma moral? O que é a moral de uma fábula? Vamos lá. A moral da história é uma interpretação ou análise breve a respeito da história que nos leva a refletir sobre as ações humanas. Mas, e você sabe como surgiram? As fábulas, muitos estudiosos acreditam que as primeiras tenham sido criadas oralmente no século VI a.C. por um escravo da Grécia Antiga chamado Esopo. Você já ouviu falar em Esopo? Grande parte das fábulas de Esopo é conhecida sobretudo em virtude das contribuições de Jean de La Fontaine, um escritor francês que se dedicou a passar para o papel as histórias de Esopo, eternizando-as. Essas histórias permitem que a humanidade construa explicações sobre o mundo, as manifestações da natureza, as relações entre as pessoas, seus defeitos, paixões, virtudes, as relações entre a humanidade e a natureza. Enfim, são histórias que nos permitem conhecer a nós mesmos. Quem não se lembra de ter ouvido em algum momento de sua vida histórias curtas com personagens que são animais? A cigarra e a formiga, o leão e o ratinho, a raposa e as uvas. Essas e outras fábulas são narrativas que trazem um ensinamento. Vamos agora relembrar algumas características da fábula. Principais características da fábula. A intenção da fábula é ensinar, educar e fazer refletir. Por isso, todas encerram com uma moral que geralmente é apresentada no fim da narrativa. O tema geralmente gira em torno de atitudes humanas. A linguagem é simples e de fácil compreensão. Há diálogos entre as personagens não são caracterizadas com muitos detalhes, apenas é colocada em evidência uma característica principal e própria delas. O espaço que acontece a história é bem restrito, o tempo é indeterminado, o texto é bem breve e os verbos geralmente são apresentados no pretérito. Mas vamos agora ao tema da nossa aula. O que é que as fábulas nos ensinam nesse período de pandemia? Estamos vivendo momentos como a humanidade nunca viveu antes, ou pelo menos acreditamos nisso. Um vírus que se espalha e que não conhece raça, religião, nacionalidade, profissão. Algo tão microscópico, mas que colocou a todos medo e incerteza. Neste momento, toda a humanidade está sendo submetida a grandes provas e provações.
E algumas fábulas nos levam a refletir esse momento. Vamos recordar a fábula O Leão e o Mosquito. Um leão ficou com raiva de um mosquito que não parava de zumbir ao redor de sua cabeça. Mas o mosquito não deu a mínima. Você está achando que eu vou ficar com medo de você só porque você pensa que é rei? Disse ele altivo e em seguida voou para o leão e deu uma picada ardida no seu focinho. Indignado, o leão deu uma patada no mosquito, mas a única coisa que conseguiu foi arranhar-se com as próprias garras. O mosquito continuou picando o leão, que começou a urrar como um louco. No fim, exausto, enfurecido e coberto de feridas provocadas por seus próprios dentes e garras, o leão se rendeu. O mosquito foi embora, zumbindo para contar a todo mundo que tinha vencido o leão, mas entrou direto numa teia de aranha. Ali, o vencedor do rei dos animais encontrou seu triste fim, comido por uma aranha minúscula. Moral: muitas vezes o menor de nossos inimigos é o mais temível. Comparando a fábula, com a pandemia do coronavírus, temos o leão, símbolo da força, que representa a humanidade, e um mosquito aparentemente inofensivo, que representa o vírus que enfrenta e desafia a sociedade, nos deixando a cada dia mais assustados com a destruição que ele nos causa. Muitas vezes estamos tão preocupados com o trabalho, com diversão, com estudos, com lazer, com férias, com dinheiro, e nunca tínhamos parado para pensar que algo tão minúsculo pudesse aterrorizar a humanidade. Esse vírus vem perseguindo todos que ele encontra no caminho e vem desafiando a sociedade, mostrando que qualquer pessoa pode ser alvo do seu ataque. Idosos, jovens, crianças, ricos, pobres, atletas, sedentários. Basta encontrar alguém dando vacilo. Na fábula, a teia de aranha capturou o mosquito. E na nossa realidade, ainda se procura algo que possa impedir o avanço desse mal. Mas enquanto isso não acontece, nós podemos, com pequenas atitudes, contribuir para que o vírus não se espalhe. Vamos seguir as orientações de quem está na linha de frente no combate ao coronavírus, seguindo alguns cuidados básicos. Evite aglomerações. Quem puder, fique em casa. Lave suas mãos com água e sabão frequentemente. Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. E limpe objetos e superfícies tocadas com frequência. Cada um fazendo sua parte, nós vamos vencer sim. Em breve queremos que nossa fábula termine com a moral: o bem sempre vence o mal. E é isso, nossa aula de hoje fica por aqui. Tchau e até o próximo encontro.